Irmão, irmã, a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom que você chegou até o nosso canal. É com muita alegria que nós recebemos você aqui, né? Então eu queria pedir para você já se inscreva no nosso canal, curte, compartilhe com seus amigos, com seus vizinhos, com todos aqueles que estão ao seu redor. Quero dizer em nome de Jesus que essa mensagem possa te abençoar, segundo a tua graça, amor e favor. Eu sou o pastor Flávio e nós queremos te encontrar aqui, na nossa igreja, aos sábados, culto de jovens, às 19h30 e aos domingos, cultos com toda a família, às 19 horas. Que Deus abençoe sua vida, seja bem-vindo à família Teu Rei. Vamos para a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Coríntios. Nós estamos começando uma série nova no culto de domingo. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Estamos começando uma série nova no culto de domingo chamado Cuide-se, né? Essa série nós vamos trabalhar a respeito do corpo, da alma e do espírito, né? Lembrando que setembro é o setembro amarelo, né? Um setembro que nós falamos muito sobre a questão do suicídio. Aí eu falei assim, vamos colocar uma série onde a gente precisa entender com os irmãos a respeito do cuidado com essas três partes do nosso corpo, né? Cuidado com o corpo, com a alma e com o espírito. E nós vamos estar ministrando aqui, semana que vem vai ter um irmão aqui falando sobre o cuidado com a alma, e depois no dia 21 vai ter outro irmão, não vai ser eu, falando do cuidado do espírito, e depois eu volto para encerrar, né, falando de um aspecto que envolve os três. Aí a gente vai terminar essa série. Abre comigo 1 Coríntios capítulo 6, versículo de número 19 e 20. Todos acharam? A palavra de Deus diz assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Esse é o texto do apóstolo Paulo, né, que a gente usa às vezes esse texto para falar que não pode fazer tatuagem, mas esse texto é muito mais profundo, vai muito mais além. É o texto que o apóstolo Paulo ensina que nós devemos cuidar do nosso corpo. O contexto para cima, o apóstolo Paulo está falando sobre imoralidade sexual, e ele termina isso: cuidem do corpo de vocês. Vocês precisam entender que o corpo de vocês não são de vocês. O nosso corpo não é nosso, é do nosso Deus. Vamos orar em nome de Jesus? Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado por essa palavra de hoje. Que o Senhor possa nos conduzir, nos direcionar, nos dar sabedoria para entendermos cada um dos aspectos dessa série que nós estamos começando: corpo, alma e espírito. Que o Senhor possa nos conduzir a viver de acordo com aquilo que o Senhor ensinou, como trabalhar cada um deles, como entender cada um deles. Que o Senhor possa nos direcionar e nos capacitar para louvor e glória do seu nome. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, tem dois aspectos, né, na teologia, tem duas linhas de pensamento na teologia que são um pouquinho diferentes. Essas duas linhas, tem pessoas que creem assim, tem pessoas que creem de uma e tem pessoas que creem de outra forma. E como que funciona isso? Eu quero para vocês entenderem um pouquinho. Talvez você tenha dúvidas sobre isso. Tem irmãos que acreditam na dicotomia
que é dicotomia? É quando existe só corpo e alma e espírito como uma coisa só. Dicotomia separa o homem em duas partes, a parte material e a parte espiritual, dizendo que essa parte imaterial, que é a parte invisível, envolve tudo: mente, vontade, emoções, vida espiritual e assim vai, né? São basicamente a mesma coisa, alma e espírito. O corpo ali e a alma e o espírito a mesma coisa. Vão dizer isso usando o texto que Mateus capítulo 10, versículo 28 diz o seguinte: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, né? Jesus diz isso, mas essa alma aí, traduzida, é psique, e esse psique do grego para cá, Jesus está dizendo no geral, tá? Jesus não está juntando o espírito com a alma, mas Jesus está dizendo que é essa parte imaterial. Jesus, em momento nenhum, ele separou, né, o corpo do espírito e da alma, em momento nenhum. Outros textos que eles usam para isso é o de Gênesis capítulo 2, que diz que Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou uma só alma, ou uma alma vivente, né? Tornou uma alma vivente, na verdade. Então eles usam esses dois textos para dizer que o homem, ele é dividido em duas partes. Nós não cremos assim. Nós cremos que o homem, ele é três partes. É a tricotomia. Na teologia, se você quiser estudar depois, pesquisar, tricotomia, que é a separação de fato entre corpo, alma e espírito. O corpo, a nossa parte física, que lida com o mundo material, que é o que nós estamos lidando aqui sempre. A nossa alma, que envolve a nossa mente, as emoções, a vontade, o centro da nossa personalidade, quem nós somos, né? Isso tem muito a ver com aquilo, como nós somos criados, né? O irmão, semana que vem, vai explicar isso para nós, vai trazer bem alinhadinho. E o espírito, que é a parte que conecta diretamente com Deus. É a parte que traz a visão, que se baseia no texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que diz assim: que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis. O apóstolo Paulo faz essa divisão: espírito, alma e corpo sejam conservados e irrepreensíveis. Hebreus 4:12 vai dizer o seguinte: a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante que qualquer espada de dois gumes, penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Então existe sim essa separação entre corpo, alma e espírito. A nossa igreja acredita nisso, né? Nós aqui, acredito que nas conversas que eu tenho com os irmãos aqui, a gente até fez um podcast, né, Carmela? É sobre isso. Nenhum dos irmãos acreditam que nós somos duas partes somente, e que somos de fato corpo, alma e espírito. O que isso importa para nós? Pastor, mas por que você está trazendo essa diferença? Porque desde o primeiro século, irmãos, quando a igreja foi formada, já começou a se ter as heresias. Já começou a ter pastores daquela época dizendo que existia separação. Uma das primeiras foi o dualismo grego, que dizia o seguinte: que o corpo é mau e o espírito é bom. Se o corpo é mau, eu posso fazer o que eu quiser com o corpo, porque eu não vou conseguir vencer. O corpo é mau. Isso não é uma verdade. Tinha o docetismo, que acreditava que Jesus não tinha um corpo real. E se Jesus não tinha um corpo real, é um problema para nós. Como que eu vou crer que Jesus era um espírito que veio na terra, que não sofreu por nós, que não teve tentação no corpo? A Bíblia é totalmente contra. Então as heresias, elas vêm sempre caminhando. E outro que teve também foi que não existe ressurreição do corpo. A ressurreição é somente espiritual, sendo que nós teremos um corpo transformado. Jesus teve seu corpo transformado. E dentre outras, teve a questão da libertinagem, que dizia que o seguinte: o corpo, quanto mais pecaminoso for o corpo, mais o espírito está próximo de Deus. Quanto mais pecaminoso o homem é, mais o espírito está próximo de Deus. Aí é complicado, irmão. Teve a questão
dos judaizantes que na época dizia que os muitos esforços físicos poderia salvar alguém, os ritos físicos. Outra linhagem, o ascetismo, que dizia que castigar o corpo agradava a Deus. Quantos lembram do filme, acho que é Lutero, que ficava com o chicotinho, batendo nas costas? Aquelas coisas, acreditavam que quanto mais você castigasse o corpo, mais Deus se agradasse de você. Então é por causa dessas heresias que é importante a gente entender o cuidado com o nosso corpo, o porquê que o nosso corpo, né, precisa ser cuidado, precisa ser tratado como algo precioso do Senhor. Amém? Nós precisamos cuidar do nosso corpo. Por quê? Porque o que afeta o nosso corpo pode afetar a nossa alma, pode afetar o nosso espírito. É direto. Aonde começa o pecado? O pecado começa na mente, no coração, mas o pecado ele se manifesta através do quê? Do corpo. É o corpo que manifesta o pecado. É as ações que o corpo comete que vai manifestar o pecado. Então, o cuidado com o corpo também é um cuidado espiritual. E muitos de nós não ligamos para isso. Muitos de nós não entendemos o cuidado que nós devemos ter com o nosso corpo. Tem um livro do Luciano Subirá, ainda não li, sobre jejum. Quem já leu ele? Andriele, quem mais? Aqui, os irmãos aqui. Ele fala muito bem sobre isso. Eu vi um pouquinho dele falando em podcast, alguma coisa. E ele fala o seguinte, que ele teve uma experiência com Deus, se eu não estiver enganado, que quantos de nós morremos antes do que deveria morrer porque não cuidamos do corpo? Quantos de nós não praticamos uma dieta legal, não vivemos, talvez a gente, pelo fato de comermos mal, estamos morrendo mais cedo. Talvez Deus tenha um projeto maravilhoso para a sua vida, mas você estraga o corpo que não é seu, que é de Deus, e o corpo é uma máquina, irmão. Se a gente não cuidar, nós teremos um grande problema. Seja os dicotomistas ou os tricotomistas, palavra difícil, né? É de 2 e tri de 3, tá bom, você já entende. O fato é que Deus nos deu um corpo para a gente cuidar. Amém? O fato que Deus nos fez inteiros para cuidado do corpo, da alma e do espírito. Nós não podemos viver uma vida espiritual saudável se a gente negligenciar uma vida natural saudável. Temos que cuidar do nosso corpo. Ponto 1 da minha ministração. Nós devemos cuidar do corpo porque é criação de Deus. Salmos 139, versículo 13. Abra aí, por gentileza. Salmos 139, versículo 13 diz assim: Tu criastes o íntimo do meu ser e me tecestes no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isto com convicção. Irmãos, a primeira coisa que nós precisamos entender aqui, que o corpo, ele foi planejado com cuidado por Deus. O corpo foi planejado com um propósito bem detalhado. Deus nos fez perfeitos. Nós não somos obra do acaso. Nós não somos um resultado de qualquer coisa. Existe um plano de Deus quando Ele formou o homem, quando Ele formou a mulher, do propósito de Deus para servi-lo, para agradar. Moisés, em Êxodo capítulo 14, versículo 11, diz que Deus lembra a Moisés o seguinte: quem deu a boca ao homem? Não sou eu, o Senhor? Isso aqui era entre uma conversa entre Moisés e Deus, e Moisés diz assim: Deus, eu não sei falar. Mesmo com limitações, Deus tem um plano para cada um de nós. Às vezes a gente acha assim: pastor, mas eu nasci com uma deficiência ou com alguma coisa. Irmãos, Deus tem um plano. Tem coisas que nós vamos saber explicar. Tem coisa que é só na eternidade. Tem coisa que você vai perguntar para mim: pastor, por que uma criança nasce com deficiência?
Não sei, irmão. Talvez, em alguns casos, a genética explica, mas tem casos que a genética não explica. Tem casos que o DNA vai explicar para você, olha, aqui está explicado o porquê. Mas tem casos que não vai explicar. Mas uma coisa nós entendemos, Deus faz tudo com um propósito. Irmãos, Moisés estava diante de Deus reclamando das suas limitações. E o que nós precisamos entender é que quando nós reclamamos das nossas limitações, das nossas, entre aspas, imperfeições, nós estamos dizendo para Deus, Deus, o Senhor não fez certo. Eu não tenho nada que reclamar, né, irmãos? Eu sou muito bonito, perfeito. Você está olhando de uma beleza sobrenatural. Mas tem gente que reclama. Rapaz, teve um tempo atrás, que eu lembro, Sanara vai lembrar disso, os irmãos que andavam com a gente, talvez na época do passado, tinha um casalzinho de jovens que a irmã e o irmão estavam orando para Deus alisar o cabelo dele, fazendo jejum. Coisa de jovem, né? Deus alisa o cabelo isso tem 10, 15 anos, vocês nem sabem quem que é. A Sanara deve que lembrou quem que é. Irmãos, o seu corpo é perfeito. Sabe qual que é o nosso problema? É que nós estamos em busca dos padrões que o mundo quer impor sobre nós. Sabe o nosso problema? É que nós estamos em busca do que a cultura mundana quer impor sobre nós. Nós queremos ter um corpo sarado para bater foto e colocar no Instagram, sem camisa. Nós queremos ter um corpo sarado para olhar no espelho e começar a idolatrar nós mesmos, e não por causa de saúde. Isso fica peso, irmãos. Sabe, eu não sei você aqui, Deus te fez perfeito. Deus te ama do jeito que você é. Engraçado que quando Deus criou o corpo, em Gênesis 1:31, a palavra de Deus diz que viu Deus que tudo quanto tinha feito, e eis que era o quê? Muito bom. Deus não errou ao produzir essa máquina. Havia harmonia entre Adão e Eva antes do pecado. Só que o pecado, ele distorce a visão que nós temos. O pecado, ele distorce a essência daquilo que Deus criou. Tem pessoas que têm desejado tirar a vida por causa da aparência. Tem pessoas que têm desejado mudar a sua vida mudando a aparência. Não vai mudar, irmão, não vai adiantar. Porque você vai acostumar com a sua aparência. E você vai dizer, olha, preciso mudar isso aqui hoje. Eles dizem que plástica é igual tatuagem, você não pode fazer a primeira. Depois que fez a primeira, você vai puxando uma atrás da outra, e se você levantar o braço, você dá uma risada, né? Tem aqueles casos que é tudo esticado. Por quê? Insatisfeitos com o corpo que Deus fez. A lei da gravidade é real, irmãs. Não sofra. Homens, a mesma coisa. Mas cuide-se. Cuide-se. O que a gente tem que entender é que nós precisamos aceitar o nosso corpo. Deus não errou. Deus não errou com o seu corpo. Deus não errou quando Ele te fez. Deus não errou quando te criou. Porque nós precisamos entender que nós devemos usar o nosso corpo para glorificar a Deus. O nosso corpo não é um instrumento de pecado. O nosso corpo é o instrumento que glorifica a Deus. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Sabe, atletas cuidam do corpo por uma medalha. Atletas têm o corpo bem ajustado porque eles fazem uma competição para um título. O nosso corpo, nós cuidamos do nosso corpo porque nós queremos glorificar a Deus. Amém, irmãos? O nosso corpo é para glorificar a Deus. O nosso corpo é um instrumento nas mãos de Deus. Cuidar do corpo não é vaidade. Repita comigo, cuidar do corpo não é vaidade. É gratidão ao Criador. Amém? Então cuide do seu corpo.
Você não foi feito para andar de carro todo dia, irmão. Quando Deus te criou, você tinha que plantar, colher, fazer um monte de coisa. Hoje você vai na padaria, na esquina da sua casa, tem que ir de carro. Então, para isso que existe a academia. Então, você precisa movimentar seu corpo. Você precisa ter disposição e cuidar do seu corpo. Porque quando você cuida do seu corpo, você fala assim: Deus, obrigado pelo corpo que eu tenho. Esses dias, as crianças lá em casa é comum, né? A gente também faz isso. Porque eu moro no segundo andar, então eu tenho que subir com sacolinha de supermercado na mão, né? Aí os pesos da vida, eu falo assim: glória a Deus, você tem uma mão para carregar. Glória a Deus, você tem um pé para andar. A gente precisa, irmãos, entender que cuidar do corpo é gratidão pelaquilo que Deus nos deu. Então cuide do seu corpo. Fala pro seu irmão e vai para a academia. Faça uma caminhada. Faça uma caminhada. Estou te falando, irmãos, a hora que você começa, faz igual o Edson, acorda 4:30 da manhã, corre 7 quilômetros e vai trabalhar depois. Ué. Irmãos, glorifique a Deus cuidando do seu corpo. Como estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Isso é muito importante. Cuide da sua alimentação. O corpo como templo do Espírito Santo. Nós acabamos de ler 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? No Antigo Testamento, a presença de Deus estava no templo, no lugar santo e separado. No Santíssimo Lugar, ali Deus estava. Deus falava através dos seus profetas. Hoje é diferente. A palavra de Deus diz que nós somos o templo do Espírito. Deus está em nós. Será que de fato nós temos noção disso? O nosso corpo carrega a presença de Deus. Irmãos, isso é muito sério. Aonde Deus está, não há espaço para pecado. Nós somos templos do Espírito. O Espírito Santo habita dentro de nós. Nós não podemos viver de qualquer jeito. Você carrega, irmão, dentro de você aquilo que é mais precioso dentro da criação. O que você carrega não foi criado, sempre existiu. Esse corpo que você anda para cima e para baixo, corre, conversa com pessoas, ele tem Deus dentro de você. Nós somos templo do Espírito. Com isso, o nosso corpo, nós precisamos entender que nós fomos comprados com o sangue precioso de Jesus. O nosso corpo tem valor. Nós não podemos nos entregar aos desejos pecaminosos. Nós não podemos entregar aos prazeres do corpo. Quando alguém entende que o Espírito mora dentro dele, ele muda o que fala, ele muda o que pensa, ele muda o que vê. Na minha época, nós brigávamos com os jovens e todo o culto nós falávamos: saia do culto e não vai ver paniquete. Hoje eu nem sei o que é mais. Quem lembra das paniquete aí? Nós lembramos, irmãos, do Pânico na TV sábado à noite. Quem lembra? Era uma luta diária. O que nós estamos vendo hoje, irmão? O que nós estamos enxergando hoje? Como nós estamos alimentando esse corpo que é templo do Espírito? Como nós estamos vivendo de acordo com a vontade do Senhor ou de acordo com a nossa vontade? Romanos capítulo 6, versículo 13 vai dizer: não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado, mas ofereçam-se a Deus como instrumento de justiça. O nosso corpo não é instrumento de pecado, o nosso corpo não é instrumento de satisfazer os desejos da carne.
Pelo contrário, o nosso corpo é um instrumento de justiça de Deus, chamados para viver a justiça de Deus. É para isso que Deus nos deu um corpo. Esse corpo glorifica a Deus. Esse corpo anda de acordo com a vontade de Deus. Sansão. Quantos lembram de Sansão? Homem separado por Deus dentro do ventre da mãe, nazireu, consagrado ao Senhor. Enquanto fiel a Deus, Deus se mostrava fiel a ele. Força. Que força tinha Sansão? Matava milhares. Porém, entregou seu corpo a uma mulher inimiga. Dalila o seduz, Dalila joga aquele chaveco nele, que é a pior palavra que um homem pode ouvir, ou uma mulher. Se você me ama, prova que me ama. Sansão caiu. E é assim nos namoros. Se você me ama, prova que você me ama, deita comigo. Existem tantas coisas como prova de amor, irmão. Sansão entregou o seu coração. Sansão entregou o seu corpo ao pecado. Sansão perdeu a sua força, perdeu a sua unção, perdeu o seu relacionamento com Deus, ficou cego. E o último pedido dele para Deus foi para que Deus desse força para ele, para que ele destruísse as colunas do lugar que ele estava e matasse os seus inimigos. Quando Sansão decide voltar à sua essência, Deus deu força para ele e ele matou os inimigos. Nós cuidamos do corpo físico da igreja, nós cuidamos de tudo, mas nós também precisamos cuidar do corpo espiritual. Nós precisamos cuidar do nosso corpo. Nós precisamos zelar pela pureza, pela santificação. Nós precisamos tomar cuidado para que as mágoas não entrem, para que os pecados, os vícios não contaminem a nossa vida. Nós precisamos tomar cuidado, irmãos, e buscar diariamente a comunhão com Deus. Cuide do seu corpo. Livre-se de tudo aquilo que te atrapalha. Livre-se de tudo aquilo que te paralisa. Sabe? Você gostaria de chegar aqui na igreja e a igreja estivesse cheia de lixo para cultuar a Deus? Cheia de lixo aqui, esparramado, um lugar sujo, um ambiente sujo. Se nós cuidamos do ambiente, por que não tirar os lixos do nosso corpo? Por que não limpar o nosso corpo da sujeira pecaminosa que nos destrói, que nos afasta da presença de Deus? Não é aceitável. Pedir aqui um caminhão de lixo para derrubar o lixo aqui dentro e chamar vocês para cultuar a Deus. Quem consegue ficar aqui dentro? Da mesma forma, irmãos, nós não podemos aceitar o lixo dentro do nosso corpo. Nós não podemos tratar o nosso corpo como se não tivesse valor, porque Deus mandou a gente cuidar dele, porque o nosso corpo é templo do Espírito. Nós precisamos cuidar, sabe? O Espírito Santo quer habitar em um templo limpo. O Espírito Santo quer habitar em um lugar separado para Deus. A santidade, ela é manifestada no nosso corpo. A santidade, ela é manifestada nas nossas atitudes. Nós precisamos viver uma forma que o nosso corpo, a nossa mente, tudo que nós somos, glorifique a Deus. Amém? O nosso corpo é criação de Deus. Nós devemos cuidar. Precisamos cuidar e zelar, porque quando nós cuidamos, nós estamos sendo gratos ao corpo que Deus nos deu e viveremos mais, muito mais. O nosso corpo é templo do Espírito.
Nós precisamos entender que o Espírito Santo não habita em lugar sujo, não habita em lugares que se enche de coisas que não agradam a Deus. E o nosso corpo também é um lugar onde nós devemos lutar contra o pecado. Nós devemos lutar contra o pecado todos os dias. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2 diz assim: rogo-os, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Sabe, o nosso corpo, irmão, vai ser uma luta diária, um sacrifício vivo. Nós vamos nos sacrificar todos os dias, para quê? Para a glória de Deus. Ou o nosso corpo ele é instrumento de pecado, ou o nosso corpo ele é instrumento da glória de Deus. Não tem como ser meio. Pega uma água limpa e coloque aqui dentro dessa água uma gota de tinta azul. A água está limpa? Contaminado. Não existe meio santo, meio pecador. Ou é santo, ou é pecador. É assim que é o corpo. É o que o apóstolo Paulo ensina. E a gente precisa entender que o corpo em si não é o problema. O problema é usar o corpo para isso. Porque a gente fala assim: ah, Deus, é o corpo que você me deu. É as vontades da carne. Alimento para a sua carne é a palavra de Deus. É experiência com Deus e não pecado. O que nós precisamos entender, irmãos, que o corpo é bom. O pecado original é ruim. E por isso nós vamos viver com sacrifícios vivos. E por isso nós vamos viver todos os dias dizendo não para os prazeres da carne. Romanos 6,13 diz: não ofereça os membros do corpo de vocês ao pecado, mas ofereça a Deus. Acabei de ler isso aqui em cima. Nós precisamos oferecer o nosso corpo a Deus. O pecado se manifesta no corpo de várias formas. Língua, o que nós falamos, é o nosso corpo. Como nós falamos, mentira. Alguém murmura aqui, irmão, de vez em quando? Às vezes a gente murmura. A hora que você murmurar, lembra: Senhor, tem misericórdia de mim. Acho que eu já falei isso aqui uma vez. Um dia eu estava reclamando com um homem, crente mais velho já. Ele virou e falou assim para mim: olha, Flávio, vou te ensinar uma coisa. Enquanto você come a banana, tem gente que está comendo a casca que você joga fora. Eu não esqueço disso, eu era jovem. Falei assim: meu Deus. E de fato é. A nossa língua peca, irmão. Nós usamos o nosso corpo. Nossos olhos pecam. Nossos olhos cobiçam. Nossos olhos têm desejos impuros. Vire o seu olho. Feche o seu olho. Para de olhar coisa que não é para você. As nossas mãos, toma cuidado com as nossas mãos, porque elas podem praticar injustiça, pode praticar violência. Nós não fomos chamados para sermos violentos, amém? Nós somos mãos do Senhor, que toca o necessitado, que toca o aflito de coração, que traz cura. Nosso estômago peca. Qual mais estômago peca aí? Nós queremos comer de tudo. Satisfação desordenada. Gula é pecado, irmão. Come, espera 5 minutos. Eu sempre falo isso lá em casa: espera 5 minutos, que aí deu tempo do cérebro falar que já está cheio, acabou. Não dá mais vontade de comer. Não, enquanto não vê acabar o negócio, não para de comer. Isso é pecado, irmão. Gula é pecado. Come coisas saudáveis. É difícil, porque cada dia alguém fala que aquilo que é saudável não é mais, aquilo que é não é. Aí você vai seguindo, você não sabe o que você come. Mas toma cuidado com a sua alimentação, irmão. Sabe? Nos alimentamos de coisas boas, tanto no físico como no espiritual.
nos alimentar de coisas boas é cuidado do nosso corpo. O que a gente precisa entender é que todas as nossas decisões espirituais, todas as nossas decisões espirituais afetam o nosso corpo. Muitas decisões da nossa vida têm que ser tomadas no âmbito espiritual. Tem os 7 alimentos, né? Eu não creio muito, não creio nada, na verdade. Mas tem algumas coisas que foram boas. A Ellen White, ela tem os 7 alimentos dos adventistas. Cara, e se você praticar isso, eu não se lembro qual é, não, depois você pesquisa lá. Mas sol, comida saudável, é tudo que a gente precisa, irmãos, para se viver bem. Existem alimentos que Deus deixou para nós. Se a gente entender o que Deus deixou para nós e nos satisfazer nisso, o Senhor já ensinou o caminho para vivermos bem. Nós usamos o nosso corpo para servir. O nosso corpo é instrumento de serviço. Servir os irmãos, trabalhar de forma certa, abraçar quem sofre, socorrer os necessitados. Nós devemos estar dispostos a isso. Ai, estou cansado hoje, não vou ajudar ninguém. Estou cansado hoje, não vou. Irmãos, às vezes a gente vem no culto cansado e um abraço que a gente dá em um irmão salva o nosso irmão. Um oi que a gente dá. Tudo isso é através do corpo. Então nós devemos cumprimentar os irmãos, nós devemos saudar os irmãos, nós devemos ter comunhão com os irmãos, sabe? Não se trata apenas de evitar pecados visíveis com o nosso corpo, mas é de colocar hábitos saudáveis para a nossa salvação. Quantos hábitos saudáveis a gente poderia colocar em prática para nos fazer feliz, para nos fazer viver em santidade? Que bom seria se a gente usasse o nosso corpo para abraçar o irmão todos os dias, para dar um sorriso, para dar uma paz do Senhor. Que bom seria se usássemos o nosso corpo para dizer para o nosso irmão: eu me importo com você, eu quero estar com você, eu quero ter comunhão com você. Isso significa glorificar a Deus com o nosso corpo. Estar presente. É diferente quando a igreja está cheia do que quando a igreja está vazia, não é, irmãos? É ou não é? Fala a verdade. Aqui é assim, a ceia lotada, aí o segundo domingo já cai um pouquinho, o terceiro já cai mais um pouquinho, no último domingo do mês tem quase ninguém. Eu não sei se vai cansando o corpo, né? Se tem um visitante aqui, a igreja está cheia, ele fica maravilhado, irmão. A igreja vazia, que louvor maravilhoso hoje, todo mundo cantando. Vocês perceberam isso? Isso glorifica a Deus. Isso é glorificar a Deus com o nosso corpo, é chegar aqui, é cantar para Deus mesmo, é bater palma para Deus, é dançar se você quiser dançar, é usar o corpo que Deus nos deu para glorificar ao Senhor. Esse corpo será glorificado, esse corpo será transformado. Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21 diz assim: Ele transformará o nosso corpo de humilhação para ser semelhante ao corpo da sua glória, segundo o poder que Ele tem até submeter a si todas as coisas. Irmão, o nosso corpo hoje, ele é limitado, ele é vulnerável, ele vai pegar doenças, pragas, alergia de carrapato. Quem sabe o que eu estou falando? Eu fui na roça semana passada, misericórdia, irmão. Eu peguei uma alergia brava de carrapato. Aqueles minquim, sabe?
podendo nem ver o nome disso. Mas o nosso corpo é vulnerável. O nosso corpo ele vai passar por enfermidades. O nosso corpo ele vai pegar uma gripe, uma doença, um cansaço, dores, envelhecimento. Nós vamos envelhecer, irmão. Quanto mais a igreja aumenta, mais cabelo branco eu tenho. E assim vai indo, as rugas vai aparecendo. É normal. O nosso corpo está sujeito ao pecado. O nosso corpo está sujeito à corrupção. Mas é só um lembrete. Não é uma desculpa para pecarmos mais. Não é uma desculpa para ficar doente. Doença é por isso mesmo. Não. É só para nos lembrar que nós estamos num mundo caído. As doenças, as enfermidades vieram depois do pecado de Adão. Então, a referência do corpo vulnerável, do corpo limitado, é a referência de um homem caído, de um homem que depende da graça e do favor de Deus, de um homem que pelas suas forças, por mais dinheiro que tenha, dinheiro nenhum vence o câncer, dinheiro nenhum vence uma enfermidade, dinheiro nenhum vence um coma. De que vale dinheiro diante da enfermidade? É só para lembrar que nós somos pecadores e precisamos de Deus. Mas, porém, entretanto, chegará um dia que o nosso corpo será transformado e imortal. Sem doença, sem enfermidade, todo mundo em pezinho, nas trincas, de boa, do jeito que você sempre quis, irmão. Vai chegar esse dia que aonde não vai existir mais morte, aonde não vai existir mais fim, não haverá mais dor, tristeza, nunca mais. Nessa música, nunca mais. Por quê? Porque esse corpo será imortal, incorruptível, nada poderá destruí-lo. Perfeito, livre do pecado, santo, puro, glorificado. Nem pecado nós vai ter, irmão. Olha, ô glória. Não haverá mais vontade de fazer o mal, de ceder às limitações. O corpo vai refletir a plenitude da santidade de Deus. É isso que espera para nós, um corpo glorificado. Isso traz um peso maior de responsabilidade de cuidar desse corpo mortal. Porque amanhã esse corpo não vai existir mais e nós vamos colher o que fizemos aqui, porque o nosso corpo aqui glorifica a Deus e nos garante lugar na eternidade. Porque nós servimos e agradamos a Deus. Nosso corpo transformado será completamente apto a desfrutar da eternidade diante de Deus. Não vai ter mais separação entre espírito e corpo. Uma coisa só. Sabe, irmãos? Eu quero chamar cada um dos irmãos à reflexão. E aqui eu já caminho para o final. Guarde isso. Cuidar do corpo é glorificar a Deus. Se você não tem glorificado a Deus cuidando do seu corpo, em todas as áreas, os 5 sentidos que Deus nos deu, precisamos cuidar de cada um sentido que glorifique a Deus. Se você não é apto à atividade física, faça. Se você não é apto a uma comida saudável, faça. Cuide do seu corpo, porque ele glorifica a Deus. Cuide do seu corpo, resistindo ao pecado. Quando nós resistimos ao pecado, nós estamos usando o nosso corpo para a justiça e não para a iniquidade. Cuide do seu corpo,
lutando contra o pecado. Cuidar do corpo é uma reflexão que nós devemos fazer nessa noite também. É olhar para o futuro, antecipando a glorificação prometida. Cuidar do corpo é viver de uma forma que ansiamos pela eternidade. Deus te deu essa máquina, irmão. É para você cuidar. É uma máquina perfeita. É uma máquina que nós olhamos e só pode ser feito pelas mãos de um Deus. Tenha atenção nesses dias, irmão. Vê os hábitos que você precisa melhorar na sua vida. Durma na hora certa, acorde na hora certa, tenha momentos de descanso. Imagina você chegar no céu e tiver lá Deus vai abrir um telão assim ajeitado. Não é telão não, como é que chama já agora? É aquele negócio que aparece assim. Como é que é? Holograma. Imagina, vai aparecer o holograma lá, fala assim, aqui ó, isso aqui é o que eu tinha para você. 95 anos. Porém morreu com 60. Com 35. Mas por quê? Cuidado com o corpo. Eu acredito nisso, irmãos. Já tem estudos que falam que se você fuma, cada um cigarro que você fuma é 1 minuto a menos, né? Mais ou menos assim, que eu já ouvi dizer isso. Não sei se é estudo não, já ouvi dizer. Cada cigarro que você fuma é 1 minuto a menos da sua vida. E será que de fato não é mesmo? Deus deu para o povo de Israel a alimentação que eles deveriam comer. Deus deu para o povo de Israel a higiene que eles deveriam fazer no deserto. Deus deu tudo com o trabalho do corpo. Deus ensinou tudo. Por que nós vamos negligenciar isso, irmãos? Por que nós vamos deixar isso para lá? A pergunta que fica para nós é: como tenho tratado o meu corpo fisicamente? Tenho usado o meu corpo como instrumento de santidade ou de pecado? As minhas escolhas no meu corpo glorificam a Deus ou não? Romanos 6:13. Não ofereço os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumento de injustiça, mas ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereço os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça. Aquela frase, crente só come, é mentira do diabo para te matar mais cedo. O povo que come, crente. Quem já ouviu isso? Mentira do diabo. E a gente engana. E a gente vai enganando. E a gente vai alimentando o mal. E a gente vai comendo. Porque crente só come, não faz mais nada na vida. Quem falou que crente faz mais nada na vida? É igual a vida de todo mundo, irmão. Só que sem pecado. Amém? Cuidaremos do nosso corpo em nome de Jesus? Faz fricção na sua casa, abdominal na sua casa. Faz 10 polichinelo. E assim começa, irmão. Cuide do seu corpo. Vamos orar em nome de Jesus? Quantos entenderam por que Deus te deu um corpo? Era isso que eu queria falar com vocês. Deus deu um corpo a vocês, para vocês cuidarem e glorificarem a Deus com esse corpo. Senhor meu Deus e meu Pai, obrigado por essa palavra. Que o Senhor nos ajude a cuidar, a direcionar o corpo de uma forma que glorifique o Senhor. Ajude, Senhor, como nós alimentamos o nosso corpo, como nós usamos nossos olhos, nossa mão, nossa boca, nossa mente. Que o Senhor possa nos ajudar e nos conduzir de acordo com a Tua glória, graça, amor e favor. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Senhor meu Deus e meu Pai, muito obrigado por essa noite. Obrigado pela ceia do Senhor, obrigado pelos irmãos que batizaram, obrigado pela vida da Esmeralda. Que o Senhor nos abençoe como igreja do Senhor e que possamos viver de acordo com a Tua vontade. Pai, nós te agradecemos pela palavra dessa noite. Louvamos ao Senhor por tudo que o Senhor fez. Em nome de Jesus, amém. Que o Senhor meu Deus te abençoe e te guarde. Resplandeça o seu rosto sobre ti e vai diante de ti. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, porém vocês não serão atingidos. Eu profetizo, igreja do Senhor, seja abençoada em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Estamos encerrados, dá um aplauso ao Senhor. Glória a Deus. E até semana que vem, em nome de Jesus.